Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para falar de dois assuntos. Um deles é defesa, com a volta de Wagner Palha e uma análise do que ele pode fazer e se deve ser titular. Será quinta-feira, mas essa é uma outra história. Estou falando em partidas do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana e, claro, se o Santos passar a Copa do Brasil, mais para frente. Além disso, a possível escalação de quinta-feira contra a Juazeirense. O Santos ganhou de 4-0 a ida, então o Santos vai poupar bastante. E por poupar, eu tenho alguns comentários a fazer. Antes disso, informo a vocês que neste mês de agosto fechei uma parceria com o OneFootball, um aplicativo que todo mundo lê notícias sempre e que agora você também pode assistir partidas. Em agosto, quem volta? O Campeonato Alemão, a gloriosa Bundesliga. Se você baixar o aplicativo aqui no link da descrição, você abre rapidinho, jogos, rapidinho, assista e já está assistindo de graça ao glorioso alemãozão, mais rápido do que eu falo, muito que bem, no começo dos meus vídeos. Tem essa parceria fechada com o Futebol e quem fechou também foi o Wagner Leonardo de volta ao Santos. Mas antes disso, vamos falar dessa escalação curiosa que o de Fernando Diniz deve levar a campo quinta-feira. Curiosa porque tem alguns improvisos, mas também porque temos algumas voltas importantes. Segundo a Gazeta Esportiva, que está aberta aqui, Lucas Mussetti, o João Paulo deve jogar, mas o John também treinou entre os titulares. As duas possibilidades são aceitáveis. O João Paulo, porque precisa, se for de fato titular, de ritmo, jogar mais. E o John, que está voltando de lesão, seria interessante vê-lo. Agora, me surpreendeu parar na direita, porque eu achei que o Madison também precisava de ritmo, já que ganhou a posição há pouco tempo. Na zaga, Balieiro improvisado, curioso, e o Wagner Palha, que deve estrear, reestrear como titular desde sua volta do Náutico. Felipe Jonathan deve ser mantido, porque o Moraes não pode jogar a Copa do Brasil. No meio, Ivonei. Essa eu cantei a bola no resenha, para quem assistiu na manhã dessa terça-feira, falei que Ivonei era uma possibilidade. Zanocelo e Gabriel Pirani. Acho que é o meio que de fato eu escalaria. O Ivonei como primeiro volante na do Camacho, o Zanocelo na do Jean Mota, / Sanches, e o Pirani na dele. Precisando pegar um jogo para se empolgar de novo. Zanocelo precisa jogar uma partida como titular e essa partida precisa para isso. Aliás, precisa é ótimo. Perfeita, para isso, melhor. No ataque, Bruno Marques e Marcos Leonardo, o que fica meio confuso, ele abriria o Marcos, O Bruno Marques não pode jogar aberto. Enfim, o Raniel treina no lugar do Marcos Leonardo também. E Ângelo de titular. Será que chegou a hora de a gente ver o Ângelo por mais de 5 minutos com o Diniz? Espero que sim. Espero que seja uma oportunidade que o Ângelo também agarre e aproveite se de fato for titular. Defenda essa escalação cheia de reservas, praticamente inteira reserva. Se a gente contar o Felipe Jonathan como reserva, quem que sobrou de titular? Só o João Paulo, se for de fato escalado, e o Marcos Leonardo, se também for escalado, porque o Caio Jorge se foi. Defendo. Claro, esses caras têm que ser capazes de não tomar susto da Juazeirense. Se forem, tá tudo bem. Pra gente também é importante, para entender como tá o Balieiro, depois de um tempo sem jogar, o Ivonei, ver o Zanocelo, ver o Ângelo e Wagner Palha, e aí a gente muda o assunto. Vou por uma outra matéria da Gazeta, deixa eu abrir aqui, que é essa aqui. Lesões ligam sinal de alerta e Santos avalia a contratação de zagueiro. O Mussetti cita, que o Boza tá com lesão, o Luiz Felipe também tá no adutor esquerdo, e não deve jogar nem no final de semana contra o Corinthians. E o Robson tá voltando de lesão. Como o Santos mandou o Alex pro Famalicão de Portugal e o Luan Pérez acabou de ser vendido, hoje mesmo, terça-feira, sobram 3. Kaique, Palha e Robson. O Robson não vai ser o titular, obviamente, então e o Kaique vai ser poupado, vai ser o Balieiro. Mas para domingo a gente pensa em Kaique e Wagner Palha. E aí a pergunta se torna inevitável. Será que o Wagner Palha pode ou deve ser o titular nessa volta do Náutico? Essa discussão começou, obviamente, porque tiraram o Wagner Palha lá do Náutico. Então, a gente parte do princípio que enxergaram que ele tem, que ele merece, que ele tem espaço nesse time titular. Ainda mais numa época em que o Kaique tinha perdido espaço para o Luiz Felipe. Estavam jogando o Luiz Felipe e o Luan Pérez. Pois bem, sem o Luiz, sobram o Kaique e o Wagner. Mas vamos fingir que o Luiz está aí e vamos analisar os três, fazer essa comparação. Teria uma dupla ideal? Eles têm números muito diferentes, que indicam que um deve ser titular, o outro não. Vamos analisar isso, tem alguns vídeos também. É difícil achar vídeo do Wagner na internet, mas cacei alguns aqui e a gente vai tentar explicar. Bom, primeiro, aliás, eu falei, tiraram o cara do Náutico para ser titular ou não. Eu até defendia a ideia de que podia ser só para ocupar espaços.
E agora, isso porque o Alex e o Luan nem tinham saído direito ainda. O Luan estava na dúvida, né? E o Alex não tinha nem o boato do Famalicão. Com a saída dos dois, agora se comprovou que de fato precisava trazer de volta, porque simplesmente não tem outro. O Santos vai contratar? Não se sabe ainda, só estão cogitando por enquanto. Pois bem, o Wagner tá aí, é o que importa, e primeiro eu trago números, depois alguns lances. Números defensivos, eu separei 3 e depois alguns ofensivos de passe, porque eu vou passar para vídeos de passe. Interceptações por jogo, o Palha, claro, eu tô falando da Série B, o Luiz e o Kaique nessa Série A. 2,5 interceptações por jogo do Palha, contra 1,7 do Luiz e 1,9 do Kaique. O Palha na Série B, tem que sempre ponderar isso, tem números maiores. Duelos no 1 contra 1 vencidos, o Palha 57%, o Luiz 52% e o Kaique, 40%. O Wagner também está acima. E nos duelos de bola aérea, o Luiz vence, né, entre aspas, tá, um número maior, com 68%. 64% o Palha e 49% o Kaique. Nos números aéreos, a dupla seria Wagner Palha e Luiz Felipe, né? Até porque o Santos toma muito gol de bola aérea. E nas interceptações, por baixo, o Wagner acaba ganhando dos dois e o Kaique seria o seu companheiro ideal. Nos números defensivos, resumindo na minha visão, os três estão com bons números que dão motivo para serem titulares. Ponto. Então a gente continua essa discussão. Dá para ser titular por esses números defensivos? Dá, qualquer um dos três. Agora, vamos ver os destaques de passe. E por que eu quero ver esses destaques de passe? Porque o Santos tem jogado como, né? Vocês já viram. O Camacho centraliza, o Kaique abre muito de um lado e o Luiz abre muito do outro. Quando o Giamota ainda volta, o Luiz, ou o Kaique, dependendo de qual lado o Giamota for, abre mesmo, mandando o lateral lá pra frente. Principalmente no caso da direita, porque o Madison é praticamente um ponta. Então o zagueiro avança bem além do meio campo. É muito importante que o zagueiro tenha um bom passe, que enxergue as linhas de passe. O Kaique é muito bom nisso, o Luiz está um pouquinho abaixo na minha visão, mas vamos comparar com o Wagner Palha, o que ele fazia no Náutico. Passes certos, porcentagem. Wagner, 83%, Luiz, 84%, Kaique, 87%. O Kaique está na frente, mas é uma diferença ínfima entre os três, é bastante parecido. Passes certos no próprio campo, que são mais fáceis, né, na teoria. 88% do Wagner, 90% do Luiz e 88% do Kaique. De novo, empate técnico. Passes no campo de ataque. 75% de acerto para o Wagner, 75% para o Luiz e 85% para o Kaique. Nesse o Kaique está bem na frente, mas Wagner e Luiz empatados. E bolas longas, 48% para o Wagner, 48% para o Kaique e 43% para o Luiz. Como eu falei, o Luiz está um pouquinho abaixo nesse passe, mas não é tanto assim. A maioria dos números são empate técnico. Então, é o seguinte, nos números defensivos, os três estão muito similares. Nos números ofensivos, de passe, os três estão muito similares. O Wagner ganha uma chance clara de entrar na cabeça do Diniz e botar a dúvida entre os três. Qual deve ser o titular? Mais do que isso, o Santos arranjou um zagueiro que tem capacidade, sim, as estatísticas mostram, de brigar por essa titularidade e ocupar esse espaço que o Luan deixou e que, no caso, o Alex deixou também, se for o caso do banco. Nos números, os três são muito iguais, então eu defendo que o Wagner pode ser sim titular, tomara que jogue bem contra o Juazeirense e, mais importante, contra o Corinthians, já que o Luiz não vai jogar, para que ele comprove que esses números fazem sentido. Agora a gente vai mostrar alguns lances também, para mostrar o que ele estava fazendo no Náutico, né? Não adianta a gente trazer de volta e não mostrar o que ele estava fazendo lá. Como eu disse, os vídeos foram difíceis de achar, não tem tanto material assim, mas o que tem, a gente consegue ver indícios de como ele pode encaixar no time do Diniz. De novo, principalmente no passe. O primeiro vídeo, na verdade, é defensivo. Eu trouxe mais por curiosidade, deixa eu maximizar aqui. É um torcedor do Náutico que postou o desarme que o Wagner faz, né, contra a Chape no segundo tempo. A imagem tá meio ruim, mas acho que dá pra enxergar. Ele faz duas coisas importantes aqui, ó. Ele antecipa, né, protege e gira muito bem para a perna esquerda. É um belo desarme. Eu trouxe esse vídeo porque o torcedor do Náutico fala: acreditem que ele está voltando, acreditem. Deve ter tirado um boato lá, mas mostrando que o Wagner está bem, né? Começou bem aqui no Santos, então não vai ter muita esperança para o Náutico dele voltar. Agora vamos passar para os passes, né, que eu tinha falado. Esse vídeo aqui, opa, deixa eu dar os créditos, né? É de um canal chamado, calma aí, Renato de Mello, postou recentemente, 30 de junho. E olha aqui, ele vai fazer uma análise dos passes do Palha lá no Náutico.
Algo que eu sempre falo, que é o domínio orientado, eu não falo assim, eu falo o dominar de frente, né? Botar o corpo para frente para atacar. E o passe. Um passe certo, aberto. Próximo lance. De novo, né? O domínio para frente, o corpo voltado para frente. E quebra de linhas, né? O passe no entrelinhas. Vamos lá. Acertando, já ligando lá pro ataque. Mesma coisa nesse aqui. Ó, ele avançando pro campo de ataque, algo que o Kaique sempre faz, e o Santos costuma armar, né? O ataque com os zagueiros nessa linha aqui já, bem perto do meio campo. E buscando ponta. E essa formação, até lembra um pouco o Santos, né? Se você parar para pensar, o zagueiro avança, o lateral, o ponta, o atacante, o meia, tentando formar um triângulo aqui. É importante que o zagueiro tenha esse passe, ajuda. E o último lance, de novo um passe mais profundo, dele levando para o ataque. Quantas vezes eu não mostrei aqui, né, o passe do Kaique pro Ângelo no começo da temporada. Agora o Wagner pro atacante do Náutico, ele tá acertando esse passe lá. E a porcentagem é boa, né? Passei aqui, 88% no próprio campo e 75% no campo de ataque, como esses que eu mostrei. Então, você pega pela formação que o Diniz pode utilizar o Wagner pela esquerda. Isso talvez ajudasse o Kaique à direita. O Kaique tá acertando esses passes jogando na esquerda. E ele é destro. Se você jogar Kaique e Wagner, você vai ter maior qualidade de passe dos dois lados, né? Como eu falei, o Luiz está um pouquinho abaixo ainda no passe. Não são números ruins, só um pouquinho abaixo. E tem um outro vídeo que eu achei pouca coisa, bem difícil. Fica os créditos para o Vitor Tadeu, obrigado. Vitor LR Tadeu. Alguns lances do Palha. Passe lá do campo de defesa, já jogando para o volante. Aqui ele vai mostrar um desarme, né? Que antecipação nem pega tanta coisa. Imagina o passe. Esse passe é interessante, né? Porque ele quebra dois atacantes e um terceiro meia. E o cara já recebe livre, é importante. Você pode imaginar que o Giamota não precisa voltar para cá ou e receber aqui, ou esse cara é o Pirani. Você tem Kaique e Wagner Palha aqui atrás com bons passes como esse, os dois são capazes. Você pode mandar o Jean lá pra frente, né? Não precisa o Jean buscar a bola aqui como ele faz ao lado do Camacho às vezes. Você tem mais uma opção de passe. É interessante isso. Mais um passe aqui. Aqui, basicamente, imagina que esse aqui é o Camacho, esse é o Kaique e esse é o Wagner. Você não precisa, porque são três caras com bom passe, do Jean vir buscar aqui. Ele pode ser uma opção para receber onde? Aqui na frente, Ele enxerga o jogo já pro ponta. O Pirani e tal. Pode funcionar assim. Enfim, são lances interessantes da gente imaginar o que o Palha pode entregar nesse sistema do Diniz, que tem os zagueiros dando passe lá na frente. Eu acho que é importante que a gente observe, principalmente no domingo, a dupla Kaique e Wagner. Não é uma crítica ao Luiz, pelo amor de Deus, que fez por merecer essa titularidade, mas para ver se o Palha se consolida nessa briga. Tem três zagueiros que podem jogar. Eu que sou um favor de revezamento de escalações, por mim revezava os três. Mas vamos ver se ele se garante ali pela esquerda, se o Diniz vai querer a segurança de um cara mais velho com o Luiz e o Wagner ganhar sua vaga do Kaique. Enfim, possibilidades inúmeras. Eu quis trazer a discussão, não estou cravando quem vai ser titular. Eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Wagner e Kaique? Kaique e Luiz? Luiz e Wagner? Três zagueiros? Não sei. O que vocês acham? Conta pra mim e tamo junto. Certinho? Amanhã a gente volta. Beijão.